Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve na rádio Rede Imaculada, na rádio Eventos Web, também nos nossos canais Spotify, Podcast e Querigma Hoje, no canal do YouTube. Muito bem-vindo ao nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Que bom estarmos presentes aqui de novo, né? Gravando nosso encontro. E o tema de hoje, Débora? Hoje nós vamos conversar, sobre a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, mais conhecido como Corpus Christi. Sim, essa festa para a nossa igreja, né? Que nos lembra a importância da Eucaristia, a centralidade do corpo de Cristo na vida de cada cristão católico. Muito importante mesmo. Até está tendo a possibilidade de modificar a sequência dos sacramentos para que a Eucaristia seja realizada com a plena consciência. Hoje a gente sabe que ela é realizada com crianças, né? Mas às vezes a pessoa faz uma Eucaristia porque é levada para os pais e depois deixa aquilo morrer, né? Olha só que pena. E lá no catecumenato antigo, as pessoas não participavam nem da parte da missa, onde era servido, né, o corpo e o sangue de Jesus, aquela parte eucarística que a gente chama hoje, elas não poderiam fazer parte enquanto elas não tivessem totalmente a conversão do seu coração, serem admitidas na comunidade como membros da comunidade, né, terem feito o seu caminhar dentro da catequese e sua perseverança na fé, que as suas atitudes fossem realmente de um cristão. A partir desse momento é que elas poderiam comungar. Olha que responsabilidade, né? Muito forte. E para a gente dar essa força, nos sentirmos fortificados, abraçados e inseridos nessa comum união, nós vamos fazer a nossa oração. Sim, separei aqui entre as orações diante do Santíssimo Sacramento, a oração pedindo a paz de Jesus. Jesus, venha e caminhe entre nós. Sua primeira vinda à Terra mudou o curso da história. Uma estrela de esperança brilhou no céu. Sua luz nunca se apagará. Nenhuma escuridão, nenhuma tragédia poderia jamais diminuir o seu brilho. Sua vida, morte e ressurreição proclamaram para todas as eras que o bem prevalecerá, que o amor dominará o ódio, que a vida é mais forte que a morte, que seu reino chegará aos confins da terra. Altas muralhas não podem detê-lo, nem as armas de guerra podem evitar o alastramento de sua paz. Algo menor permanece em seu caminho e retarda a extensão de seu reino sobre a terra. Esse algo é a nossa falta de fé. Conhecemos a verdade em nossas mentes, mas acreditamos de coração? O poder em seus braços de trazer a paz excede todo o poder humano de causar a guerra. Todo o ódio que divide as pessoas não pode igualar-se ao poder de seu amor de uni-las, de curá-las e libertá-las. Ainda assim, aqui está você, ao alcance de nossas mãos, sobre nosso altar, e as guerras ainda continuam a acontecer. As pessoas morrem todos os dias por causa da violência. Para milhares de pessoas, a paz e a liberdade continuam sendo um sonho sem esperança. Que fizemos e o que deixamos de fazer? Ensinemo-nos. Talvez em nossa cegueira tenhamos pedido a você o que temos negado a outros, a paz. Como podemos esperar que sua mão direita se abra para nós quando temos fechado ambas as mãos para outro ser humano? Abra os nossos olhos para que possamos ver.
Temos estado cegos aos nossos pecados, surdos ao seu chamado para o arrependimento, indiferentes aos sentimentos e às necessidades dos outros. Perdoe-nos. Aqui, sobre nosso altar, você tem vivido entre nós, amando, acolhendo, com poder em suas mãos, para curar o passado e redimir o futuro. Celebremos este dia em que você nos chama para sermos seus apóstolos para todos os que estão próximos e afastados de nós. Amém. Amém. Que lindo. Que o Senhor nos aproxime cada vez mais dele, que nós nos aproximemos também cada vez mais dele, porque o Senhor nos convida a essa aproximação sempre, né? Que estejamos aí unidos a ele, juntos nesse amor, nessa união, nessa fé que traz a oração. E nesse pensamento dessa unidade ainda, nós vamos fazer a nossa menção bíblica, né? A nossa devoção aqui a Jesus Palavra, né? A palavra de Deus em nosso meio. Hoje nós vamos ler Mateus 26, de versículos 17 a 30. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o ápice, né, da nossa fé, né, como a Lilian colocou no início, na introdução, né, é tão forte que antigamente nem as pessoas que não estavam preparadas não podiam participar. Tem umas igrejas mais antigas, se vocês observarem, nas entradas, ela tem um espaço, né? E era justamente ali naquele espaço da entrada que tem como se fosse um hallzinho, né, para entrar, e as portas. Inclusive na minha, né, hoje na Perpétuo Socorro, né, tinha esse espaço. Antes era mais visível, hoje eles abriram após a reforma um pouco mais, mas antes a gente via nitidamente um espaço, né, reservado, que as pessoas ficavam lá atrás, bem longe do Senhor, né, até estarem preparadas para estar perto. E aí a gente pode pensar assim: poxa, mas eles excluíam as pessoas, né? Poxa, as pessoas ficavam tão longe, afastadas. Porque, na verdade, era uma forma de fazer com que as pessoas dessem um verdadeiro significado. Não no sentido da exclusão, mas no sentido do itinerário, de uma preparação, de um caminho, de um sentido maior. Porque Cristo é tão importante, tão grande o seu amor por nós, né, que para você recebê-lo precisa dessa preparação.
E hoje, como são feitas as nossas Eucaristias? Muitas vezes de qualquer forma, recebe de qualquer jeito, apenas para um evento social, né? E hoje nós trabalhamos para voltar esse pensamento de preparação para o recebimento do Senhor, né? Com a iniciação, a vida cristã, a liturgia agregada à catequese, né? Todo esse conceito de preparação. Sim, é uma forma de valorizarmos esse Cristo que materialmente está presente na Eucaristia, né? E que nós podemos, com a graça, receber praticamente todos os dias. Quem tem uma igreja próxima, né? Está lá disponível. Como Jesus é humilde, Senhor, Ele se faz pão para nos alimentar, para nos dar forças para viver junto dEle, né? Para carregar conosco as nossas misérias, para estar junto, né? Deus é muito humilde. Jesus deixou esse sacramento assim que, digamos, é o ápice da vida de um católico, né? E hoje nós não conseguimos valorizá-lo, né? Como ele merecia ser valorizado. Mas, assim, esse amor tem que ser amado de volta. E a gente pode, pelo menos no nosso interior, reverenciar esse ato de Jesus, reverenciar esse Deus que se faz pão para alimentar nós. E pensando nessa proximidade, a igreja, ela deu uma festa especial para que a gente recorde esse amor que Cristo teve por nós, né? E a origem da festa, né, do corpo de Cristo, do corpo de Deus, né, do corpo e sangue dele, ela veio ligada a um milagre que está na raiz tradicional aí da origem da festa, celebrada solenemente em todo o mundo católico. E o milagre foi uma hóstia que gotejou sangue. Lá no ano de 1263, caminhava para Roma um sacerdote de nome Pedro, originário de Praga, segundo a tradição. Encontrando-se muito tentado em sua crença na presença real de Cristo na hóstia consagrada, ele fazia uma peregrinação para revigorar a sua fé vacilante, pois sua identidade sacerdotal estava em jogo naquele atormentado período da sua vida. Ao se aproximar de Bolsena, que era uma cidade lá onde ele estava, decidiu entrar, né, nessa cidade para prostrar-se diante do túmulo de Santa Cristina, que era uma mártir dos primeiros séculos do cristianismo, no qual ele era muito devoto. E ali celebrar a Eucaristia. Mas durante a missa, voltou-lhe à mente aquela dúvida que o atormentava. E ele pediu com insistência a intercessão da santa, a fim de conseguir aquela mesma fortaleza na fé que a fez entrar o martírio. No momento que a fez enfrentar o martírio, né? Que a santa teve como a sua história de vida. E no momento da consagração, tendo a hóstia em suas mãos, ele pronunciou as palavras rituais: "Isto é o meu corpo", e imediatamente ocorreu o milagre. A hóstia tomou uma tonalidade avermelhada e começou a gotejar sangue, o qual caiu copiosamente sobre o corporal, que é um paninho branco que fica embaixo, né, da âmbula na consagração ali. Então, os fiéis presentes também puderam contemplar o acontecimento, né, e todo mundo admirado comentavam-no com a vivacidade características da região, né? Todo mundo ficou assustado, né, e sem entender aquele acontecimento. Como prosseguir a celebração depois dessa impressionante manifestação divina? Faltou ânimo ao sacerdote, porque, tomado de uma imensa alegria e ao mesmo tempo de grande comoção, ele interrompeu a missa, envolveu no corporal as espécies eucarísticas e dirigiu-se à sacristia. E sua torturante dúvida estava desfeita. Sentia a alma cheia de fé na presença real de Cristo na Eucaristia.
e o seu coração transbordante de gratidão a Deus e à sua santa intercessora. Passados os momentos iniciais de forte emoção, decidiu ele ir sem demora comunicar o milagre ao Papa Urbano IV, que então residia temporariamente na vizinha cidade de Oviedo. Desejava também confessar ao vigário de Cristo seu pecado de dúvida e pedir-lhe absolvição. Depois disso, teve toda uma averiguação e a confirmação do milagre, onde a igreja tinha o Papa também, tinha o Papa conhecimento o Papa tornou-se conhecido como Milagre de Lanciano, em que a hóstia e o vinho consagrados se transformaram-se em carne e sangue visíveis e tangíveis, conservando-se assim, sem se decompor, desde o século VIII. Muito interessante, né? Porque realmente é um ato de fé muito grande a gente acreditar que aquele corpo, aquele pedacinho de pão, que a gente chama pão por ser feito, de farinha e de água, elevado pelo sacerdote a cada missa, ele possa ali acontecer o milagre da transubstanciação, passar de um mero pão para o corpo de Cristo. É um grande passo na fé, mas é um passo necessário. A gente não está numa missa porque acha que, ou vai comungar porque acha que pode ser verdade, A nossa fé tem que se calcar numa certeza, de estarmos ali recebendo o próprio corpo de Cristo, E assim, muitos e muitos milagres eucarísticos, dentre os quais esse que você falou hoje foi importantíssimo, porque o Papa Urbano IV aproveitou deste acontecimento para instituir uma solenidade. Gente, quando fala solenidade, é um dia especial na nossa igreja que se comemora, todos os anos, essa festa do Corpus Christi, e também para que todo o povo nunca se esqueça, desta presença real de Jesus na Eucaristia. Como é importante. Me lembrou muito também a questão do Carlo Acutis, o nosso querido santo da internet, que faleceu de uma doença muito, muito grave lá pelos seus 15 anos e hoje se encontra lá o Corpus Restos Mortais em Assis, foi beatificado e canonizado já pelo Papa Francisco, e que o primeiro serviço que ele fez por nós da igreja foi fazer uma pesquisa bem minuciosa sobre os milagres eucarísticos e organizar isso numa forma de site na internet, Então hoje a gente pode acessar, milagres eucarísticos do mundo todo através, que foram compilados, e colocados à disposição na internet para que quem pudesse ver, basta ter acesso à internet, Então, por isso também ele é denominado um santo da internet, um santo jovem, uma vida realmente muito dedicada às coisas de Deus. Ele fazia questão, de ir à missa e comungar todos os dias. Praticamente um jovenzinho, de, 15 anos, quando ele faleceu, 12, 13, 14 anos, assim, totalmente apaixonado por Jesus Cristo, Era uma pessoa também com mostras de generosidade ímpar, Ele preferia não comer o seu lanche e deixar na rua para aquele que estava com fome, de tirar o seu tênis e doar nas ruas porque tinha algum outro sapato em casa. É uma pessoa que conseguia ver, no outro ser humano esse grau de necessidade, teve uma empatia com todas as pessoas. Realmente a vida de Carlos Acutis é uma incógnita no mundo de hoje,
assim, uma experiência. Quem puder assistir documentário, estava passando o ano passado, né, um filme baseado também, né, documentário dele, ou procurar mesmo nas mídias sociais. É um santo que pode inspirar muito a nossa vida de hoje, né, por ele estar tão próximo, temporário, no tempo, assim, né, dos nossos dias de hoje. Muito bom. E nos traz novamente, né, esse espírito de unidade ao redor de uma mesa, como Cristo fez com os discípulos, né? Ele sempre buscava unir. Uniu tanto que se doou, né? Assim como Carlos Acutis doou-se aos outros, né? Esse momento, eu falo que é uma das festas mais bonitas aqui em Brasília. Assim, para mim, é a missa que eu mais tenho carinho. Todas eu gosto, né? Mas as missas campais, né, do Corpus Christi, ela é um momento ímpar na igreja. Então, a igreja toda se reúne, inclusive em algumas comunidades não tem missa durante o dia, né? Para que nós nos reunimos aqui em Brasília, em especial lá na Esplanada dos Ministérios. Os jovens e alguns grupos já se reúnem desde cedo, né, para poder montar os tapetes, para que o cortejo, né, dos nossos pastores, representando o povo, representando os discípulos, passem, né, ali contando uma história, né, vendo uma história, porque cada tapete traz bênçãos, e eu tenho a oportunidade de cobrir, às vezes, os eventos do começo ao fim, só saio de lá no final da missa. Às vezes a gente chega cedinho, né, para a gente conversar com os jovens, ver a preparação. E aí nós vemos... São símbolos, né, da nossa igreja, da nossa fé, preparados com carinho, com serragens coloridas. É uma forma de colocar a arte a serviço da fé, de homenagear aquele que é o verdadeiro Deus e centro da nossa vida, né? E que está presente realmente na Eucaristia. Quando acontece a procissão de Corpus Christi, a gente sabe que Cristo vai à frente. É uma mensagem muito importante, né? Nós não temos uma vida que não tenha um pastor, né? Ou alguém que vá à nossa frente. Nós temos o próprio Cristo indo à nossa frente. Cada vez que a nossa fé é suscitada e é exercida, a gente deixa que Ele tome essa frente, né? E realmente é uma missa que vale a pena a gente, né, ir. É um período em Brasília que não tem chuva, né? Provavelmente nunca se pega uma chuva. Ao final da missa a gente tem uma procissão de luzes. Nossa, tem que levar as velas, não pode esquecer, né? Sim. Aí a gente segue aquele Jesus, né, transfigurado, já presente na Eucaristia, com todas as luzes assim. Ele é a verdadeira luz, a gente somos luzeiros pequenos que devemos iluminar o nosso próximo, o nosso ambiente, mas nós só podemos partir dessa luz principal que é o próprio Cristo, né? É assim, muito significativo. Quem nunca foi, tem que marcar o encontro esse ano, quem sabe, né? Na missa de Corpus Christi da Esplanada, aqui em Brasília. A data será, não sei qual horário que você está participando, né? Para todo mundo, dia 30 de maio, né? Praticamente os últimos dias do mês. E esse memorial, essa celebração que nós fazemos, né? Nós pensamos muito na adoração desse mistério. Nós recebemos os frutos da redenção. Jesus é adorado e recebido para entrarmos em comunhão com Ele. Quanto mais conhecemos Jesus, mais buscamos em comunhão. Por ela, né? Por Ele, entro em comunhão também com os irmãos, como a Lilian colocou, para gerar essa comunhão. Nós dizemos que somos sacrários vivos da Eucaristia, pois o levamos aos outros, assumimos sua vida, né, que veio para dar vida. Se não dermos vida, ainda não aprendemos a comungar. E celebrar a festa de Corpus Christi é reconhecer sua presença na Eucaristia e mostrar exteriormente que cremos em sua presença. E esta fé nos leva a reconhecer sua presença nos outros. Aqui é uma fala de Padre Luiz Carlos, missionário redentorista, que fala para nós um pouco da história da origem da fé.
Sim, e eu me faço lembrar também o capítulo 6º, né, do Evangelho de São João. Nossa, como aquela, acho que a gente chama a parte da Eucaristia, né? Jesus se faz carne, se faz um com Deus, se faz um conosco, quando nós estamos, né, nessa comunhão com Ele, quando nós estamos comungando, nos faz um com todos e todos reunidos. Acho que é a parte da Bíblia assim, que mais me tocava, desde acho que quando eu era adolescente, né, digamos assim, tinha uma mini bíbliazinha com alguns versículos. Aí quando chegava João 6, nossa, o coração disparava, né? De tamanho o amor que Jesus nos tem, né, em consideração de deixar Ele próprio para nos alimentar. Quem puder ler a Bíblia durante esse mês, né, o João capítulo 6º, principalmente, vai ver ali o coração eucarístico de Cristo, né, como Ele desejou, né, como lemos também no Evangelho de hoje, desejou ardentemente estar conosco, estar com os discípulos e estar conosco, que somos herdeiros desses discípulos, né? Somos hoje os discípulos de Jesus. Vale muito a pena a gente se aproximar de Jesus pela sua palavra, né? Pela palavra que estão nas Escrituras Sagradas. A gente precisa ter esse hábito, né, de chegar até as Escrituras, independente de estarmos na missa. Na missa nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Olha, é completo. A missa é assim aquela festa completa, né? Em que ele se utiliza tanto de um quanto de outro para nos fortalecer, nos alimentar. Mas, e fora da missa também, a gente pode desenvolver uma intimidade com Jesus em sua palavra. Então, vamos ver se nós utilizamos desses instrumentos para nos chegarmos mais a Ele, porque realmente seremos fortalecidos no nosso viver. Com certeza. E uma fala de um dos cardeais de São Paulo, né, que eu trago hoje, ele fala muito bonito sobre a festa. Ele diz assim: saímos de nossas igrejas e vamos, com Jesus na Eucaristia, para as ruas e praças de nossas cidades, anunciando que Ele está no meio de nós e habita conosco e orienta nossa história, nossas atividades cotidianas, nossas ocupações profissionais e responsabilidades sociais, nosso convívio social. Nada disso é indiferente à nossa fé. Em tudo somos testemunhas de Deus, discípulos missionários de Jesus. É uma fala de Dom Odilo Scherer, né, arcebispo de São Paulo, à época da matéria. Né? Então, ele fala desse testemunho vivo, né, de anunciar esse Cristo ao mundo. Por isso que ela é uma festa global, né? Uma festa desse anúncio do Cristo. Sai das paredes da igreja, né, gente? Porque nós não somos só católicos enquanto estamos sentados ali, né, presentes na missa, mas nós somos católicos que extravasam as paredes da igreja, né? O nosso ser como inteiro, dentro das nossas atividades diárias, dentro, né, do nosso trabalho e da nossa vida mesmo, no nosso estudo, no nosso convívio familiar ou externo. A gente tem que ser um outro Cristo. Né, eu gosto muito de Gálatas 20, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? Que a gente possa se imbuir deste desejo de São Paulo, né? De ser um outro Cristo também aqui na Terra e se alimentar dele é um caminho, né? É um caminho de proximidade. Com certeza, Dom Marconi falava, né, que quando ele estava distribuindo a hóstia, distribuindo Jesus sacramentado já, né?
ele tinha vontade de beijar cada fiel que estava recebendo, porque ele estaria beijando o próprio Cristo, né? Então, aquele que é grande, aquele que é maior, aquele que é o Todo-Poderoso, ele toma conta daquele que somos nós, que somos pequenos, humanos, criaturas. Então, naquele momento em que a hóstia está presente em nós, nós somos Cristo uns para os outros. Então, você olha assim numa missa, quantos Cristos estão ali reunidos, né? Que é, na verdade, um só. Com certeza é o mistério, né? Mas é Cristo se dividindo para nos unir, né? Em um só Cristo, né? E assim, eu nunca pude me esquecer desse dia, né, que ele falou que tinha vontade de beijar porque estaria beijando o próprio Cristo. Então, durante aqueles 10 minutinhos que a gente tenha ação de graças, né, que a gente entre realmente o coração unido, falando assim, Jesus, você está mandando aqui agora, né? Não sou mais eu que mando, não. É você que vai mandar nos meus pensamentos, no meu coração, nas minhas atitudes, purifica. Aproveita e purifica aí aquilo que está precisando, né? Dá aquela insuflamento do seu Espírito Santo aí e me faça mais santo, mais dócil ao seu querer, né? Que muitas vezes a gente se esquece de pedir essa docilidade a Jesus, ao Espírito dele. Então, tem na tradição fala também que essa procissão de entrada, né, que tem ao redor dos tapetes, lembra o povo indo para a Terra Prometida, né? Então, aquele povo que se reúne buscando essa promessa de um Deus vivo, né, de um Deus que quer resgatar. E todas as missas eu me arrepio, às vezes as lágrimas descem. É uma música que me marca muito, quando aqui em Brasília a banda Maranata sempre canta, que todos os padres, todo o clero da igreja se reúne para entrar, eles, né, como esses representantes do povo, e eles cantam uma música assim: reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé, nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. E aí ele fala, né, desse momento de unidade. Muito lindo, né? Todos como irmãos, reunidos como Cristo, cabeça, né? Ao redor de Cristo, seguindo a Cristo. A grande missão de todos nós, né? Termos Ele como a nossa cabeça. E até o próximo programa, reunidos em torno desse Cristo, em torno do amor, preparados aí para mais um bate-papo gostoso como foi, que a gente não queria parar, né, Lilian? Sim, com certeza. Mas nós aguardamos vocês no próximo encontro e acompanhe aí sempre as nossas redes sociais, lá no Querigma Hoje, no Instagram. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui nos escutando. Até mais. Um grande abraço.